Shalom, shalom, paz de Yeshua HaMashiach na vida de todos os que amam a sua manifestação e aguardam com suas vidas. Vamos finalizar a nossa playlist da carta de 1 de Pedro. Espero que essas palavras confortem teu coração. O tema deste estudo é: que luta você está travando? Que luta você está travando como cristão, como seguidor de Yeshua, como filho de Deus? Os versículos contidos nesta carta vai nos ajudar, com certeza, a meditar em como podemos melhorar. Vamos começar. Temos aqui Ara com Strong, temos aqui Novo Testamento Judaico, temos aqui a TNM, ok? Vamos usar essas três versões hoje. Vamos lá. Portanto, dou esta exortação aos anciãos entre vós, pois eu também sou ancião com eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, parceiro na glória que há de ser revelado. Aqui no Novo Testamento Judaico diz: testemunha do sofrimento do Mashiach e participante da glória a ser revelar. Bom, aqui a gente já tira algo fantástico. Ser ancião ou estar à frente do povo de Deus, de certa forma, requer muito e 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 muito bom senso, responsabilidade. Bom senso, responsabilidade, requer dos homens que se levantam para ensinar a palavra de Deus, verdade, compromisso com a palavra de Deus, compromisso com Yeshua, compromisso com o sofrimento de Cristo. Veja que Pedro relaciona o serviço de ancião que ele prestava. O que é ser um ancião? É alguém que instrui, que disciplina, que encoraja, que adverte, que ensina. E ele era um ancião. E ele era testemunha do sofrimento de Yeshua, de Mashiach. Ele viu Mashiach sofrer. E ele presenciou o sofrimento de Mashiach. E ele estava falando aqui para que este sofrimento de Mashiach, que ele presenciou, fosse algo realmente importante na vida daqueles anciãos. Eles precisariam estar, de fato, comprometidos com a verdadeira mensagem do Evangelho de Mashiach. Porque aqueles que participam do sofrimento de Mashiach, seja quais foram esses sofrimentos, principalmente aqueles que falam a respeito da palavra de Mashiach, eles vão sofrer junto com Mashiach. Só que também há de ser revelado em nós. Paulo falou que quem sofrer com Mashiach será glorificado com Mashiach. Então, a glória que há de ser revelada em Mashiach. Quando Mashiach vir, na sua vinda poderosa, em sua manifestação poderosa, todo olho verá, como as Escrituras falam. O sol, ele ficará empalidecido de vergonha, e a lua vai se esconder. Porque a glória de Mashiach será tão grande, em que todo o ponto da terra será visto. Ao mesmo instante, todos verão Mashiach vir na sua grande glória, e nesse dia, todos os que sofreram Mashiach, viveram Mashiach, respiraram Mashiach,
que ensinaram, foram anciãos, foram instrutores, foram profetas, eles receberão a sua prometida esperança. A glória será revelada neles também. Por isso, Pedro, ele incentiva, Pedro, ele incentiva todos os que ensinam a palavra de Deus, que pastoreiam o povo de Deus, a apacentar o rebanho de Elohim que lhes foi confiado. Paulo disse: quando ele ascendeu aos altos, ele levou consigo cativos, deu dádivas em homens. Cada um dos que se apresentam a Mashiach para fazer sua obra, para ensinar, para ajudar, para levar e apresentar às pessoas o evangelho do amor, o evangelho da salvação, se tornam líderes no corpo de Mashiach. Pessoas de responsabilidades, anciãos, pastores do rebanho de Elohim. Elohim, o Pai, é o pastor, é o dono do rebanho. Apacentai o rebanho de Elohim. O rebanho é do Pai. Yeshua, ele foi nomeado pastor no rebanho do Pai. Quando você lê lá em Salmos 23, o Senhor meu pastor, está falando de Yeshua. Yeshua é o pastor. O Pai é o dono do rebanho. Ele não é o pastor. É uma coisa que nós temos que entender. Que às vezes as pessoas não entendem. Elas confundem. No Salmo 23, o Yahuwah que está lá não é o Pai, é o Filho. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ou seja, Jesus, Yeshua, é o pastor. Porque o Pai é o dono do rebanho. Então Pedro fala, olha, a gente precisa apacentar o rebanho. Yeshua, antes de subir aos céus, depois da sua ressurreição, quando ele encontrou com Pedro, na praia, e ele assou alguns peixes, né? Primeiro ele pergunta se eles tinham algum peixe, eles falam que não, e depois eles vieram correndo, e Yeshua estava ali com a sua fogueira acesa, seu peixinho assando, e aí quando começou a conversar com Pedro, Yeshua olhava para os peixes e perguntava assim, você me ama mais do que a esses, Pedro? Ou seja, Pedro era pescador profissional. E depois que Yeshua morre, ele volta à pescaria. Só que Yeshua tinha convidado Pedro para se tornar pescador de homens. Só que depois da morte de Yeshua, Pedro estava voltando às suas atividades normais do dia a dia. Ele tinha esquecido do convite de Yeshua de se tornar pescador de homens. Ele voltou à sua profissão, estava pescando. Por isso Yeshua olhava para ele, olhava para o peixe e perguntava, você me ama mais do que a estes, Pedro? E Pedro respondia, sim, Senhor, eu tenho afeição por ti. E Yeshua mais uma vez olhou dentro dos olhos dele e perguntou, ao olhar para os peixes, você me ama mais do que estes, Pedro? E Pedro dizia, dizia, sim, Senhor, eu tenho afeição por ti. Na terceira vez, quando Yeshua olhou para os peixes, olhou para Pedro e perguntou, você me ama mais do que estes, Pedro? Pedro se irrita e diz, Senhor, o Senhor sabe que eu tenho afeição por ti. A resposta às três perguntas e a afirmação que Yeshua deu a Kefa nas três ocasiões é, apacenta as minhas ovelhinhas. Apacenta as minhas ovelhinhas. Que luta você está travando? Você é um chamado como Pedro, como Kefa, a se tornar pastor de ovelhas? Alguém que apacenta o povo de Deus?
Alguém que fala palavras para curar feridas, para curar a alma, para restabelecer o homem que Elohim projetou, o homem à imagem e à semelhança de Elohim. Você tem feito esse trabalho, você tem lutado, você tem travado essa luta, você tem ajudado as pessoas a se achegar a Deus, tem cuidado delas como ovelhas, falado a seus corações, apelando para o bom senso, para que elas possam se converter a Cristo, a Yeshua. Apacenta as minhas ovelhas. Se você me ama, apacenta as minhas ovelhas. Não adianta postar no status do WhatsApp, status do Instagram, que eu amo Yeshua, eu amo ao Pai. Não adianta se você não está proclamando, falando, exaltando o nome do Pai, o nome do Filho no coração das pessoas. Apacentando as ovelhinhas de Deus, que foi dadas para Yeshua cuidar como pastor. E Yeshua, ele chamou Pedro, Kefa, como um dos primeiros, depois muitos, para que todos nós pudéssemos nos comportar como pastores. Aquele que desperta, aquele que acorda, aquele que se liberta da escravidão do pecado e da vida carnal que levávamos anteriormente sem Mashiach, sem estaca de tortura e sem Rua Hakadosh, Espírito Santo. Eles são convidados a pastorear o rebanho de Deus, a qual Deus confiou a nós. E isso não deve ser feito de forma compulsória, constrangimento. O pastor, o ancião, o líder, ele não deve constranger as ovelhas. Ele não deve se sentir constrangido em falar a verdade. Como Yeshua. Ele vai falar, ele vai pregar, ele vai edificar e, se necessário, ele vai disciplinar, mas sempre com amor. Nunca por ganância, visando lucros desonestos, ganhos desonestos, ganância suja. Essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que isto ocorra de todo o coração. Quando você for ministrar Yeshua por meio dos irmãos, edificar a fé dos outros, falar da promessa, da verdadeira fé, do arrependimento, de obras mortas. Fale ao coração das pessoas com todo o seu coração. Viva isto. É o que o Pai quer. Isso faz parte da luta que você está travando. Porque o que mais acontece, infelizmente, o que mais acontece é que o que nós vemos são pessoas que se levantam no meio do povo de Deus para visar lucros desonestos, para ser líderes absolutos, supremos, senhores, os que dominam. E Yeshua, ele olha para os discípulos e diz assim, ó: lá nas nações, os homens dominam sobre elas, e os poderosos governam sobre elas. Entre nós, não é assim. Pois aquele que é o maior entre vocês é quem ministra, é quem trabalha. Se você quer por ego ter cargo em qualquer denominação religiosa que seja, você já está começando errado. Você não precisa de cargo, de título para apaziguar, apacentar, cuidar, edificar as ovelhas. Tu não precisa.
de títulos para isto. Você só precisa de Yeshua morando em seu coração, por meio do seu espírito. Rua Hakadosh. A gente não é os reizinhos nos feudos religiosos que as pessoas vão servir-te. As pessoas não têm que te servir. As pessoas têm que servir a Cristo, a Yeshua, a Deus, o Pai. Não a você, líder, pastor. Essas pessoas são herança de Elohim. Adonai, nosso Pai, deu essas pessoas a Yeshua. Tu não tem autorização nenhuma para se tornar um rei sobre elas, governar sobre a vida delas, definir o que elas vão vestir, definir o que elas vão comer, definir o que elas irão fazer, definir questões de consciência, se elas devem ou não devem fazer uma coisa ou outra. Não! O que você deve fazer é falar-lhes ao coração a palavra de Adonai de todo o seu coração, para que elas se convertam ao arrependimento de Yeshua, que elas façam techuvá, que elas voltem para a casa do Pai, para que elas se livrem do pecado, deste mundo de escuridão. Enquanto isso, enquanto alguns preferem procurar poder, as ovelhas estão saindo, as ovelhas estão contaminadas, as ovelhas estão adúlteras, as ovelhas estão fazendo coisas indecentes. E você quer governar. E o principal, você não tem ensinado, não tem falado, não tem pregado, não tem vivido. Quer viver em santidade, obedecendo a Mashiach, obedecendo ao Pai. Criou sua própria religião, sua própria fé, sua própria forma de adorar e quer impor isto a outros. Não. Acorda, meu irmão. Meus irmãos. A todos os que se levantam para ser líderes sobre o povo de Deus. A tua obrigação não é estar acima, é estar abaixo, lavando os pés, curando, orando, chorando junto. Porque essas heranças são heranças de Deus. Tu tem que ser o exemplo de fé, de amor, de juízo, de retidão, de mansidão. Como quer instruir as pessoas se o seu exemplo não condiz com o que você prega? Que luta você está travando? Porque quando se manifestar o sumo pastor, o principal pastor, tá vendo? O pastor de Salmo 23 é Yeshua, tá? Ele vai se manifestar. Quando se manifestar, o que é a manifestação de Yeshua? É a vinda de Yeshua. Manifesta, visível. Nós veremos Mashiach. Palavra manifesto. Aqui, ó. Manifesto. Strong. 5.319. Fauneiro. O que significa? Tornar manifesto, visível, conhecido, o que estava escondido. Yeshua hoje está escondido para a humanidade. Apenas quem assiste Mashiach são os verdadeiros seguidores de Mashiach. Que aonde quer que ele vá, eles seguem Mashiach. Porque na grande maioria das pessoas do mundo, elas falam Mashiach, mas elas não seguem Mashiach. Porque a vida delas não condiz com a vida de Mashiach, a vida de estaca, a vida de abnegação e a vida de Torá, de oração, de luta pela fé, de edificação ao próximo.
Mashiach está escondido hoje aos judeus, aos gentios. As boas novas estão sendo pregadas sobre Mashiach e as pessoas estão conhecendo, mas na sua manifestação todos verão Mashiach visível, poderoso, descendo do céu para governar o mundo. Então Pedro diz que na manifestação do pastor, o pastor principal, vamos subir aqui, supremo pastor, sumo pastor, pastor principal, Yeshua, rei, quando ele for manifestado, os que trabalharam verdadeiramente como pastores, os que se santificaram, verão ele pessoalmente, face a face. Pois sem a santificação, nenhum homem verá o Senhor. Então temos que falar sobre o arrependimento, temos que falar sobre a santificação. Quando Yeshua ele veio e morreu por nós, ele cumpriu a festa da Pêssar, da Páscoa. Vamos ter aqui no canal uma playlist só de festas. Para você que nunca ouviu falar disso, existem festas, existem encontros com o Eterno. O anjo das faces, Mashiach, o anjo do nome do Eterno, Yod-Heh-Vav-Heh, ao encontrar com Moshe no monte, ele diz assim, olha, vá e fala com o povo para se banharem, se purificarem, não ter relações, se preparem para se encontrar com seu Deus. Moed, a palavra hebraica, encontro, festas, é moed, moedins, festas. As festas que você talvez não conheça são encontros com Adonai, encontros com Mashiach. E Mashiach, ele cumpriu algumas das festas. E aí, depois de se oferecer como sacrifício de cordeiro pascual para remir nossos pecados, depois que você passa o sangue de Mashiach sobre os umbrais da porta de seu lar, de seu ser, o anjo destruidor, ele passa e não te destrói. Só que a aplicação que eu quero fazer não é esta. Eu quero falar sobre os pães das primícias. Foi falado para o povo para não comer pão fermentado por uma semana. É uma festa sagrada. Só que aquilo é apenas um exemplo que de ano em ano Deus testemunharia, porque as festas, elas dão testemunho de Mashiach. Então as festas testemunhariam de ano em ano a obra de Mashiach na terra. E essa festa testemunha algo impressionante. As primícias que eram dadas, a festa dos pães, elas indicam que Yeshua estaria purificando a casa de Deus. Sem fermento. Sem fermento. Uma semana sem fermento. É a obra do Mashiach no povo da Techuvá, o povo do retorno, o povo do arrependimento, o povo que chora aos pés do Mestre, pedindo perdão, se santificando. E os verdadeiros pastores precisam ensinar o povo ao arrependimento das obras mortas. Porque se não for assim, não tem coroa, não tem glória. Sem santificação, não veremos o Senhor. Que luta você está travando? Se o mundo que está ao seu redor está te chamando para fazer coisas que Deus odeia, se tu vive em pecado, se tu pratica pecados,
Agora é a hora de se arrepender. Agora é a hora de se levantar, se encontrar com seu Deus, se limpe para o encontro que teremos nas festas que ainda não se cumpriram, mas irão se cumprir em breve. Tu precisa estar preparado. Isso é mais importante do que qualquer tipo de empreendimento que você faça na sua vida. Faculdade, casamento, filhos, qualquer empreendimento que for. Não que não sejam importantes, tá bom? Mas você se preparar para encontrar-se com seu Deus é a prioridade. Semelhantemente, vós, os mais moços, sede sujeitos aos mais velhos. Por que Pedro fala isso? Kefa? Porque os mais moços lidam com muitos e muitos problemas que os mais velhos já lidaram. Por isso a submissão. Os jovens, eles aprendem dos idosos. Agora a pergunta para você que é idoso, que já tem os seus 60, 70 anos, que tipo de conversa que você tem com as pessoas mais jovens? Você é um senhorzinho, o vídeo do Marcos Ribas, tá? Muito interessante. Eu recomendo o canal dele. Você que é senhorzinho, idoso, que tipo de conversa você tem com as pessoas mais novas, com as jovens? As palavras que saem da sua boca são coisas para edificar? Coisas de sabedoria? Ou são piadas pornográficas que só você acha graça? Coisas que o Senhor detesta? Coisas que o Senhor sai de perto na hora? Espírito Santo não fica, pessoal. Quando nós rimos de coisas que Deus odeia, quando nós achamos graça, quando nos deliciamos com coisas que Deus odeia, Deus simplesmente se afasta. Então, os jovens precisam ser sujeitos aos mais velhos, mas os mais velhos sábios. Aqui o conselho é para cristãos. Cingivos de toda humildade, uns para com os outros, porque Elohim resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Elohim, pessoal, Elohim, ele detesta pessoas soberbas. Elohim detesta os soberbos, os endurecidos, os arrogantes. Por isso que Yeshua fala: se vocês querem entrar no reino de Deus, vocês precisam ser como essa criancinha. A criancinha é humilde, quer aprender, ela está disposta a aprender coisas novas. Agora você está endurecido com o seu sistema religioso, você está ouvindo essa palavra e você fala: eu já tenho a minha verdade. Por que não ouvir do que eu estou falando? Porque está duro em suas próprias verdades? Será que o que eu estou falando aqui é uma coisa que vai contra as escrituras, a Torá? Não. Não seja orgulhoso, esteja pronto a aprender das pessoas que ensinam. E hoje, com o advento da internet, somos abençoados porque temos muitos bons pastores e instrutores ensinando o povo de Deus espalhado. Elohim, ele resiste aos soberbos, os que acham que só eles têm a verdade, os que acham que só eles conhecem a palavra. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Elohim, para que o seu tempo vos exalte. Humilhai-vos, portanto, sob a mão poderosa de Deus, para que ele vos enalteça no tempo certo, no tempo devido, no tempo de Deus, não no seu tempo. Entenda que luta você está travando. Se você quer a vitória no seu tempo, a vitória não chegará. A vitória não chegará porque a vitória ela não parte.
de nossas conquistas, das nossas habilidades, do que você pode fazer ou não. É pela graça que somos salvos. É por isso que tu tem que se humilhar, eu tenho que me humilhar, nós temos que nos humilhar debaixo da mão poderosa de Elohim. E para você que não sabe, a mão de Elohim é Yeshua. A mão de Deus, Yeshua, se humilhe debaixo dos pés de Yeshua, para que no tempo certo ele te exalte. É isso que o contexto está falando. Você viu lá que quando ele for manifestado, ele vai exaltar, ele vai glorificar. Então, Yeshua é a mão de Elohim no Pai, e você precisa se humilhar debaixo dos seus pés, debaixo das mãos de Yeshua. Se humilhar tornar-se baixo, rebaixar, reduzir a um plano, condição humilde, reduzir a consistências mais pobres, designar alguém a uma posição, a um lugar mais abaixo, humilhar, se humilhar, se humilhar, debaixo da mão de Yeshua. É isso que significa o sentido desse texto, de acordo com o contexto. Se você for ler o contexto, você vai ver que está falando disso. E aí, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. A frase não é ele cuidará, a frase é ele tem cuidado. Você está ansioso, meu irmão? O dinheiro está curto, o pagamento não sai, está esperando aquele dinheirinho sair, não sai nunca, está desempregado, está passando dificuldade, está fraco espiritualmente, está debilitado na saúde, está deprimido, não quer ver ninguém, não quer olhar para ninguém, não quer olhar para a cara de ninguém, não quer ver ninguém. Lança sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Não é ele cuidará de vós, ele tem cuidado. O verbo aqui é claro em dizer que isso já está sendo feito há muito tempo. E quando nós estamos nessa situação de ansiedade, nos passa despercebido aos nossos olhos o bem que Deus tem nos feito. Geralmente, quando estamos ansiosos, depressivos, nós despercebemos a bondade do nosso Criador. Por exemplo, você se alimentou hoje? Você tomou banho? Você dormiu? Você se cobriu? Sua família, com todos os problemas que você está passando. Todos os problemas. Não importa quais sejam. Mas você não está junto com eles? O que realmente te importa não é estar com quem você ama? Se der para resolver hoje, resolva, mas se não der, ele tem cuidado de nós. E Yeshua tem cuidado de você, pessoalmente, todos os dias, ao se levantar. Quando você abre o olho, essa energia que você recebe para abrir seus olhos para a vida é dádiva de Deus. A rua, o espírito, o espírito que você respira, mesmo quando você está soluçando, quando você está chorando, é dádiva de Deus. O que não vai te ajudar a estar atento à bondade de Deus, se você segurar a carga nos seus próprios ombros, achando que você vai conseguir sozinho. Não vai.
Todos aqueles que tentam travar essa luta sozinhos acabam se desfalecendo. Só que Yeshua, em Mateus capítulo 11, verso 28, ele fala: lançai sobre mim o vosso jugo, ou lançai sobre vocês o meu jugo, pois a minha carga é leve e meu temperamento é brando. A carga de Yeshua é leve, é brando. O jugo de Yeshua é macio. É carga de tortura, é estaca de tortura, é cruz de tortura, seja o que for que você acredite. Mas a de Cristo, ela é leve, mesmo sendo pesada. Ela pesa, mas ela é leve. Se você segurar as ansiedades com você mesmo, não repartir sua ansiedade, seu fardo, você vai desfalecer. Lance sobre ele teus fardos, pois ele tem cuidado de você. Outra coisa que não vai te ajudar: sede sóbrios, vigiai. É pecado beber? Não. Yeshua bebia. Yeshua tomava vinho. Yeshua transformou mais de 360 litros de água em vinho. Detalhe: no momento em que o vinho já tinha acabado e as pessoas já estavam, vamos dizer assim, né, alegres, porque o anfitrião da festa disse, o responsável, né, ele falou que aquele era o melhor vinho que ele tinha tomado, que as pessoas geralmente davam o melhor vinho antes, só que naquela ocasião, quando todas as pessoas já tinham bebido o pior vinho, chegou o melhor vinho. Então não é errado beber. A Bíblia fala que o vinho alegra o coração do homem e todas as coisas têm que ser tomadas como dádiva e graça. Pare de chamar de impuro o que Deus purificou. O apóstolo Paulo fala sobre isso. Só que o segredo da vida é o equilíbrio. Quem bebe demais, ele perde a sua sobriedade, a sua consciência. E ele não vigia. Quando ele não vigia, ele tem problemas. Isso aplicando ao álcool. Vamos falar do espírito agora? Se você não vigia em espírito, se você não vigia da sua fé em Mashiach, se você acha que você consegue sozinho, sem ele, sem passar por ele, sem ser despedaçado nele para ressuscitar com ele, a tua fé está comprometida. Você não está vigilante. E é aí o vosso adversário, Satã, o anjo inimigo, o crivador dos seres humanos, o que vive apenas para expor nossas falhas e nos ridicularizar perante o nosso Criador, ele anda ao redor da sua vida, rugindo como um leão para te amedrontar. Que luta você está travando? Que luta que você está travando? O inimigo, ele tem rugido exatamente para te fazer ficar com a cabeça baixa, para perder a esperança, perder a fé, perder o autocontrole da situação. Tu acha mesmo que esses problemas que têm acontecido hoje no mundo é simplesmente acontecimentos normais? Coronavírus, desemprego, economia quebrando. Tu acha mesmo que isso é coisas normais? Isso faz parte de uma agenda, de um propósito pessoal. Ele está rugindo. Ele quer te fazer tremer, perder seu foco. Mas a palavra de Deus, ela
vai te ajudar a combater o inimigo, o Espírito Santo, o poder de Deus, o ajudador. Ele vai te ajudar a combater o inimigo se você fazer da Torá, dos escritos, morada no seu coração. Se você viver a palavra de Adonai, a palavra do nosso Deus, se você respirar as escrituras, orando pela manhã, orando sempre que possível e necessário, abençoando, não amaldiçoando, ele vai te ajudar a lutar contra o nosso inimigo, o leão. O leão ruge para fazer as vítimas ficarem com medo e paralisadas. Ele está procurando a quem tragar. Lá em Gênesis fala que Deus, ao decretar a sentença do mal, do inimigo, da serpente, do dragão, do leão mau, falou que ele se alimentaria de pó e depois disse para Adão: tu és pó e ao pó voltarás. Não se engane, pessoal. Satã, os demônios, se alimentam de nossas energias, do nosso medo. Isso, de certa forma, eu não sei explicar como, mas, de certa forma, eles se alimentam do terror, das lágrimas, do pavor, das mortes. Por isso que existem sacrifícios de vidas, grandes sacrifícios. Sempre tem sacrifícios. É um avião que cai, é um avião que bate em torre, matando não sei quantas pessoas, um grande sacrifício. Ele quer tragar. Primeiro que ele se alimenta da vida dos seres humanos. Segundo que ele alimenta também das pessoas quando elas caem. O objetivo delas caírem, declinarem na fé, é vitória para eles. Então, sede vigilante, sede sóbrio, na fé, em oração, em amor, em estudo da palavra. A palavra de Deus é para a gente se alimentar, para a gente ficar forte. Ao qual resistir firmemente na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos estão cumprindo entre os irmãos de todo o mundo. Todos os cristãos, todos os verdadeiros judeus espalhados por aí estão sofrendo sofrimento, mas estão resistindo em Mashiach. Agora vem a parte boa. E o Elohim de toda a graça, que no Mashiach vos chamou, tu és chamado, filho. Tu és chamado. Elohim te chamou por meio de Yeshua. Não despreze seu chamado. Não despreze o teu dom que foi te dado quando Yeshua te chamou a ser membro da família. Tu não é mais escravo. Agora você é chamado para pertencer à casa de Deus. A graça que Deus ele derrama em nós por meio de Yeshua, nesse chamado, a sua eterna glória, vai te possibilitar crescimento espiritual como ser humano, à luz da palavra de Deus, como semelhante ao Pai. Façamos a nossa semelhança, está profetizado na sua vida. Tu não é um degenerado. Tu é a imagem de Deus, feito na glória do Mashiach e chamado para uma nova realidade de vida. Depois de haver sofrido, quer dizer, a estaca é de tortura. Não pense que você vai ser seguidor de Mashiach
que você vai ficar vivendo uma vida tranquila. Não! Essas religiões que pregam esse ensino de prosperidade, de teologia de prosperidade, eles estão envenenando as almas das pessoas. Porque o verdadeiro evangelho, ele é cravado em pregos. É sentir o peso da madeira da estaca de Jesus nas suas costas. É ser diferente de todo mundo. É ser ridicularizado porque tu rejeitou um sistema. Porque você ama a palavra de Deus mais do que tudo. Ao verdes que vocês não andam mais com eles, ficam indignados. Mas você foi chamado à glória. Você está abandonando os sistemas por causa de Mashiach. Às vezes abandonando família. Não abandonando, né? Sendo abandonado por família. Porque você acredita que seu chamado e sua glória está em servir a Deus da forma em que Ele tem falado. Não da forma em que as pessoas, os líderes que querem atenção, que querem poder, determinam. Mas simplesmente Yeshua, puro e verdadeiro Yeshua, Rei dos Judeus, para ser transformado num novo ser, para poder se apresentar ao Pai. Então o sofrimento é por um pouco, pessoal. Qualquer cristão que sofra até a morte é por um pouco. Ele mesmo vos há de aperfeiçoar. Olha aqui. Completará o vosso treinamento. Sofrimento é treinamento. Treinamento. Tu está sendo treinado para você poder se comportar como filho de Deus. Se Deus ele não abriu mão do seu próprio filho passar por isto, que era perfeito, obediente, justo, que não merecia nada do que passou, se ele permitiu Yeshua sofrer todas as lástimas e dor por nós, por que será que Deus te livraria das dificuldades, dos problemas, sendo que Ele está te ensinando a viver, a ser uma pessoa melhor quando você passa por problemas? Você tem orado pedindo libertação de um problema e está ansioso com Deus, nervoso com Deus, porque essa solução nunca chega? Não esqueça que você está sendo treinado por Deus. Talvez ainda o problema não foi embora porque ainda você não aprendeu a lição que você precisa aprender. E enquanto você estiver preso em seus pecados, com ego, com orgulho, talvez aquele problema nunca vai sair de você. Agora, quando você for quebrado em Cristo, em Mashiach, possivelmente aquilo vai mudar. Lembra que nós falamos do tempo de Deus? É no tempo de Deus. Qual é o tempo de Deus? Quando você estiver preparado. Quando você está preparado, você sabe quando você vai estar preparado? Não, você não sabe. Quem sabe? Deus, Yeshua, o Pai. Então esse treinamento é por um pouco. E ele vai te aperfeiçoar, confirmar e fortalecer. Ele vos fará firmes, ele vos fará fortes. As pessoas não gostam muito desse tipo de vídeo que toca na ferida, que fala de coisas profundas. As pessoas gostam de coisas novas, novidade, terra plana, coisas que nunca ouviram nas suas denominações. Mas faça uma reflexão, pessoal, por favor. O que as coisas novas realmente elas modificam em sua vida? Eu amo falar de terra plana. Eu amo falar do que a Bíblia fala sobre a terra. Mas em que isso edifica a sua fé em Mashiach?
Se você fica debatendo isso o tempo todo, mas se você não aprendeu nada disso, a ponto de fazer você se humilhar perante o nosso Deus e mudar sua vida, para que você está pensando nisto? Saber que a terra é plana não vai te salvar. Qualquer tipo de conhecimento não vai te salvar. Você pode ler a Bíblia 100 vezes. Se você não entender o evangelho de Machia para a sua salvação, nada você tirou de proveito. Se você é religioso, que vive dentro de igreja, mas não deixou ainda Jesus te mostrar o caminho verdadeiro para a salvação, o verdadeiro evangelho da salvação, nada adianta. A Ele, a Deus, nosso Pai, e a Yeshua, seja o domínio para todos sempre. Amém. Aí Pedro fala, por Silvano, nosso fiel irmão, como considero escravo, abreviadamente, exortando e testificando que esta é a verdadeira graça de Elohim. Nele, permanecer firmes. Ele usou Silvano para edificar aqueles irmãos, para testificar sobre a verdadeira graça de Elohim. Se vocês acompanharam comigo os outros vídeos aí de Pedro, vocês vão entender que ele está falando de Mashiach. Yeshua HaMashiach. Esta é a verdadeira graça de Elohim. Não adianta querer ser salvo por ações pessoais, ações de justificação. A fé em Elohim e Mashiach vai produzir, claro, boas ações. É claro, é óbvio, você vai fazer boas obras. Mas não pense que por isso que você está sendo justificado, porque não é por méritos pessoais, não é por méritos próprios. A pessoa ela é justificada por fé, acreditar que Deus resolveu todas as coisas para com ela por meio de seu Salvador. A salvação ela vem do céu, não da terra para o céu. Não parte de você a salvação, parte de Deus. Yeshua foi dado para morrer por você. Ele tomou o primeiro passo, não foi você. Então, não se gabe por suas realizações, por suas obras. Se você tem boas obras, guardem-as com alegria em seu coração. Deus está vendo. Deus recompensará. Mas é muita pretensão achar que por você ser isso, ser aquilo, fazer isso, fazer aquilo, se esforçar com as suas energias, com seus recursos, que você está se salvando. Não. Você está se salvando porque você está se transformando pela graça verdadeira de Yeshua HaMashiach em sua vida, em seu ser. Te transformando do pecado para a luz e para a glória dos filhos de Deus. A vossa coeleita em Babilônia, vos saúda, como também meu filho Marcos. Desejai shalom uns aos outros. Desejai paz uns aos outros. Com beijo de amor. Shalom a todos. Vós que estáis no Mashiach. Aleluia. Shalom a todos vós que estáis no Mashiach. Você reparou que todas as vezes que eu começo um vídeo eu falo paz e graça de Yeshua HaMashiach? Eu desejo aplicar o que o apóstolo Pedro, um dos líderes verdadeiros da verdadeira igreja, me ensinou. Desejar shalom, desejar paz. Desejar paz às pessoas, aos irmãos. Alguns têm preconceito de falar paz, de Yeshua, paz e graça aos irmãos,
porque acha que é algo religioso, de certo grupo religioso, mas o ensinamento provém do apóstolo, ensinamento apostólico. Desejai shalom uns aos outros com um beijo de amor. Shalom a todos. Paz, paz e graça. E não é só Pedro que fala assim. Paulo também. Jesus, Yeshua. O principal cumprimento dele era Shalom. Paz seja com vocês, meus filhos. Deseje paz às pessoas. Deseje Shalom, a verdadeira Shalom que provém de Deus por meio de Yeshua. Beijo santo não tem nada que ver com imoralidade. Beijo santo é uma ação que você faz para com pessoas que estão no Mashiach. Se pergunte, eu estou no Mashiach? Tá vendo? Estar. Aqui falou estar em união, né? Mas é estar. Literalmente. Acheis em Mashiach. Vamos ver aqui, ó. Em, tá vendo? Não tem aqui no original a palavra união. É estar em Mashiach. Não é estar com união com Mashiach, é estar em Mashiach. Mashiach falou que todo aquele que obedecer às suas palavras e amar as suas palavras e obedecer, eles estariam em união. Ele, o Pai, viria e fazia morada na pessoa. Então, estar em união, na verdade, é estar em. É Mashiach estar em você. Você está em Mashiach. Você pertence ao corpo de Mashiach. Mashiach é o cabeça. Mashiach é o cabeça. Você é o corpo. Você faz parte do corpo. Estar em Mashiach. Paz e shalom a todos que estão em Mashiach. Então a pergunta, para fecharmos, Pedro, este estudo lindo. 5 vídeos grandes que valem a pena. Claro que na minha visão, tem muito do que se falar sobre esses textos, mas sobre minhas reflexões. A pergunta que eu faço no final de Pedro, de ler essa carta, abençoada pelo Espírito Santo, Ruach. A pergunta que eu te faço é: que luta você está travando? É a luta da verdadeira fé? Se você estar em Mashiach, se você fazer parte do corpo de Mashiach, que a paz e que a graça de nosso Senhor Mashiach e do seu Pai e Deus, Yahuwah Tsevaot, seja com você.